Paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. Boa noite, crianças que estão me acompanhando aqui no templo. Sejam muito bem-vindos e todos vocês que estão nos assistindo também através da nossa página do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Então, hoje eu quero começar a nossa aula, a nossa ministração da Escola Bíblica Infantil, a EBI, com um versículo que está lá em Atos, capítulo 5, versículo 29, que diz assim: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém. Então, vocês podem ver que hoje eu tenho aqui uma pirâmide. E vocês podem imaginar sobre que povo eu vou falar hoje. Que lugar do mundo em que eles construíam pirâmides. Construíam também estátuas gigantes, tudo para adoração, que serviam de deuses para eles adorar, porque eles não acreditavam em Deus, eles não criam em Deus. Então, eles faziam monumentos gigantes assim como esses, e isso servia para eles adorar. Então, a nossa história se passa hoje lá no Antigo Egito, onde eles adoravam esses deuses. E no Egito tinha um homem chamado Moisés. Moisés, ele foi considerado um dos maiores profetas de Deus. Mas o que é profeta, crianças? Profeta é aquele homem que ele recebe a revelação de Deus. Deus fala com ele e ele passa a mensagem de Deus para as pessoas. Isso é ser um profeta. E ele foi um dos maiores profetas, um homem que confiava muito em Deus e que temia muito a Deus e fazia a vontade de Deus sempre. Então, lá no Antigo Egito, quem governava o país lá era um homem chamado Faraó. Ele era o rei do Egito. Mas esse Faraó aqui, ele era um homem muito mau, porque ele fazia do povo de Israel escravos. Escravos são pessoas que trabalham de graça para outras pessoas. Por exemplo, então, o povo hebreu, que eram os israelitas, eles trabalhavam de graça para esse faraó aqui. E eles sofriam muito nas mãos do faraó. Eles trabalhavam e eles apanhavam, eles levavam chicotadas, era de sair sangue mesmo do corpo deles, porque eles trabalhavam dia e noite sem parar. Então, mas por que o faraó fazia isso? Ele fazia isso porque ele não gostava do nosso Deus, o nosso Deus todo-poderoso, aquele que a gente não vê, mas a gente sente. Eles acreditavam em imagens e esculturas. É como se fosse um objeto como esse. Eles se ajoelhavam diante desses objetos e achavam que eram deuses que mandavam sol, que mandavam a chuva, mas eles não faziam nada. Então, eles tinham muito ódio do Deus de Israel. E um certo dia, o faraó, vendo que a população estava crescendo muito, tinha muita gente nascendo, muitas crianças nascendo naquele povo. Então, o faraó resolveu fazer um decreto. Um decreto é uma lei, uma ordem que o faraó dá para as pessoas e elas têm que obedecer. Então, ele disse bem assim, que todas as crianças que nascessem homens, meninos, seriam mortos, porque a população estava crescendo muito. Então, ele queria diminuir. Se nascesse menina, poderia viver, mas se nascesse homem, seria morto. Então, havia naquela cidade uma mulher chamada Joquebede. E na última ministração, eu já falei para vocês dessa mulher. Ela era uma mulher de muita fé, ela confiava muito em Deus e ela fazia a vontade de Deus. Então, naquele tempo, eles usavam lenços. As mulheres usavam lenços como esse daqui. Eu vou colocar só para representar ela. Então, Joquebede
teve um filho. Ela já tinha 2 filhos. Uma chamada Miriam e o outro chamado Arão. Então, ela teve o 3º filho. E esse filho era muito bonitinho. Ele era muito fofinho e ela o amava muito. Ela sentia ele como o que diz nessa canção. Ouçam comigo. Então, crianças, o bebezinho Moisés é como diz essa canção. Ele era protegido por Deus. E mais do que isso, ele era um escolhido por Deus. Então, Joquebede, vendo que ele seria morto, ela não se apavorou, não. Ela ficou com um pouco de medo. Mas sabem o que ela fez? Ela resolveu confiar em Deus. E ela orou muito para Deus, para que Deus desse uma direção, uma orientação do que ela iria fazer com esse seu filho. E então, ela o escondeu por 3 meses na casa dela. Porém, o bebezinho já estava grande. Ele cresceu. E olha só, agora não tinha mais como escondê-lo. Ela teria que fazer alguma coisa, porque ele começava a chorar e as pessoas iriam escutar. Então, vocês sabem o que ela fez? Para que não matassem o bebê, ela pegou um cesto de junco, que era um material muito forte. E ela forrou esse cesto e deixou ele bem protegido. E colocou o seu filho lá dentro. E ele ficou bem quentinho e água nenhuma entrava naquele cesto. Então, ela colocou o cesto no rio Nilo e entregou nas mãos de Deus. O seu bebê Moisés desceu pelo rio. E ele foi parar lá no palácio, onde a princesa estava tomando banho. E ela estava com a sua serva. Então, a sua serva foi buscar o cesto para ela quando ela viu. E a princesa abriu o cesto. Quando ela viu aquele bebê, ela se encantou. Na hora, ela amou aquele bebezinho com todo o seu coração. Só que ela não podia levar ele para o palácio, porque o seu pai não iria deixar. Então, ela não podia também amamentá-lo, não tinha como. Mas a irmã de Moisés, Miriam, estava escondida atrás de um arbusto e ouvindo tudo. E quando ela ouviu isso, ela apareceu e falou para a princesa que ela poderia encontrar alguém que pudesse cuidar de Moisés por um tempo. Então, ela foi correndo e levou Moisés para sua mãe. Moisés ficou algum tempo da sua infância com a sua mãe verdadeira, que cuidou, que amamentou e que instruiu, que ensinou ele na palavra de Deus. Então, Moisés aprendeu muito com a sua mãe. Depois disso, ele já estava muito crescido. Ele já estava um adolescente. E já era a hora de Joquebede entregá-lo para o palácio novamente. E agora Moisés cresceu e ele virou um príncipe, o príncipe do Egito.
E lá no Egito, ele passou 40 anos. Ele aprendeu muitas coisas, crianças. Assim como vocês estudam na escola de vocês, Moisés aprendeu também, igual na escola. Ele fez até faculdade, ele aprendeu leis e ele aprendeu muito mesmo. Ele foi muito preparado nessa época. Quando ele estava com sua mãe, ele foi preparado espiritualmente. Ou seja, ele recebeu tudo de Deus. A sua mãe ensinou muito. E quando ele estava no palácio, ele aprendeu os estudos, que eram as leis e tudo mais. E o tempo passou e Moisés descobriu que ele não era um egípcio, que ele era um hebreu. Então, ele foi procurar a sua mãe e o seu pai. Mas, como ele era um príncipe, ele não podia ficar com eles. Então, um certo dia, ele viu alguns hebreus sendo machucados. E então, ele ficou com muito dó dessas pessoas, porque ele não gostava, ele não era como os egípcios que faziam mal às pessoas. Ele era um homem bom. E então, quando ele viu uma pessoa do povo dele sendo maltratada, ele foi correndo e bateu naquele soldado egípcio e ele o matou. Ele não fez uma coisa boa, não é? Mas ele quis defender o povo dele, então ele fez isso. E ele escondeu esse soldado embaixo da areia. Um tempo depois, os egípcios ficaram sabendo e foram correndo contar para o faraó, que quis matar Moisés. Então, Moisés fugiu para longe e fugiu para o deserto, onde ele ficou mais 40 anos. Então, lá, Deus ia agora prepará-lo espiritualmente para que ele pudesse liderar o povo de Israel. E mais tarde, crianças, ele iria libertar todo aquele povo, que era a família dele, da escravidão. Muitas outras coisas aconteceram depois, mas isso já é assunto para outra história. Então, se você quer saber o que aconteceu com Moisés, fiquem ligadinhos que nas outras aulas eu vou contar, tá? Mas então, olha só, o que nós podemos aprender com Moisés hoje? Primeiramente, com a sua mãe, não é? Que foi uma mulher confiante em Deus, que fazia a vontade de Deus, que por mais que ela visse que as coisas estavam difíceis, ela não desanimou. E ela resolveu entregar tudo isso nas mãos de Deus. Não é? Quando a gente passa por um momento difícil da nossa vida, nós devemos orar e pedir a Deus, não é, criança? Não adianta se desesperar, começar a jogar tudo, bater em tudo, que isso não vai resolver. E outra coisa também, quando ela entregou o seu filho lá no Rio Nilo, ela fez isso por amor, porque ela sabia que Deus tinha um plano na vida dele e que mais tarde ele ia libertar o povo da escravidão. É a mesma coisa que Deus fez com Jesus, não é? Ele entregou Jesus e Jesus está aqui para libertar o povo da escravidão também. Mas hoje em dia tem escravidão, as pessoas ficam trabalhando assim sem ganhar nada? Aqui não, né? Mas em algum outro país pode ser que tenha. Só que Jesus veio para libertar o povo da escravidão do pecado. Porque antes nós éramos escravos do pecado, não é? Nós trabalhávamos para o pecado. E agora não. Quando Jesus veio, ele acabou com tudo isso. E como é que a gente pode... Agora a gente é livre. E como é que a gente pode ficar sem o pecado na nossa vida? Aceitando Jesus no nosso coração. Aceitando que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio para nos salvar. É dessa maneira, não é, crianças? Então, se você ainda não aceitou Jesus no seu coração, se você ainda não confessou que Ele é o Filho de Deus, faça isso agora. Aceite Ele e aceite também entregar a sua vida a Ele e fazer a vontade do Pai, que é isso que Ele quer.
E não se esqueça, por mais que as coisas estejam difíceis, é Jesus que comanda a nossa vida. Nós não podemos dar lugar ao medo, né? Nós não podemos dar lugar à vingança, porque a Bíblia diz que no mundo a gente terá aflições, não é? Coisas difíceis irão acontecer para nós. Mas nem por isso que a gente tem que deixar de confiar em Deus. Por mais que esteja acontecendo alguma coisa na sua vida, um vento contrário soprando na sua vida, você tem que ir em direção ao alvo, que é Jesus. E não se deixar entregar pelas coisas, pelas dificuldades que acontecem na sua vida. Não é mesmo, crianças? Então, se vocês querem saber qual será a continuação dessa história, assistam, participem do culto, né? Que eu vou contar nas próximas aulas, tá? E eu quero agradecer a nossa querida Janine, que me doou alguns recursos, né? O Moisés no Rio e também o Cesto. E quero agradecer também a Sara, que me emprestou o seu bebê, né? Muito obrigada, tá bom? Deus abençoe.